Boa tarde novamente, agora estamos gravando. Vou para o meu material para avançarmos mais um pouquinho na exposição. E eu terminei a aula passada, né, no contexto da Revolução Francesa, e mostrei para vocês essa pintura do Goya, né? A Revolução Francesa, ela termina de um modo um tanto inusitado, um tanto inesperado. O povo derrubou o rei, o povo lutou contra a tirania, lutou contra a monarquia, e ao final do processo, Napoleão Bonaparte vira um ditador. E ele conduz a França a inúmeras guerras na Europa, né? Então, temos aí um retrato do Goya, das tropas bonapartistas, causando muito impacto violento, negativo na Europa, né? Vejam aí o retrato da população alarmada e sendo dizimada pelos franceses que invadiram a Espanha. É importante falar que a Revolução Francesa traz alguns marcos para o mundo do direito, né? Então, ela traz algumas consequências do ponto de vista jurídico para o mundo do direito. Quais seriam essas consequências? Primeiro, a Revolução Francesa, sempre secundada, né, pela Revolução Americana, pela independência americana, ela consagra a perspectiva de soberania nacional. Ela consagra aquela ideia de que as nações são soberanas, os estados são soberanos, e que, portanto, eu tenho que colocar uma nação dentro de um território, e o estado que representa essa nação não tem limites. O seu poder é ilimitado, posto que deriva do povo. A Revolução Francesa vai consagrar também a ideia de regime representativo, a ideia de que, então, as pessoas têm que ser representadas por deputados, o poder legislativo se materializa ao fazer as leis ele materializa a vontade do povo ao fazer as leis, então os representantes materializam essa vontade, eles agem em nome do povo. A Revolução Francesa vai consagrar também a ideia de separação de poderes, são 3 poderes separados que se autolimitam. Inicialmente, a perspectiva estava mais focada em 2 poderes, o legislativo e o executivo, mas logo o judiciário se consolida também como um 3º poder. E eles têm que se controlar, têm que colocar limitações recíprocas. O executivo não pode ser o poder mais forte, nem o legislativo, nem o judiciário. Os 3 têm que ser equilibrados. Esse equilíbrio vai se manifestar na hegemonia da lei. Então, a lei feita pelos representantes do povo vai se impor como a manifestação, por um lado, dos direitos naturais e, por outro lado, da vontade do povo. A lei, ela aparece como uma obra perfeita. Ela expressa tanto a concepção justnaturalista de justiça, por um lado, quanto a concepção popular de justiça, por outro. E nesse período vai começar o movimento codificador. Então, o direito vai ser escrito na forma de códigos. Napoleão vai dar início a esse movimento. Eu vou voltar a algumas dessas questões do ponto de vista mais jurídico, propriamente do raciocínio jurídico, da filosofia do direito. O que importa é do que falamos da independência americana e da Revolução Francesa. Nós temos uma Constituição soberana no modelo americano que vai ser copiado pelo modelo francês. Nós temos a ideia de que a lei é a fonte do direito, todo o direito tem que decorrer da lei que é feita pelo povo, e a ideia de que o direito tem que estar organizado de forma racional em códigos. Ao mesmo tempo, do ponto de vista de ideias, nós vemos uma perspectiva de prevalência de princípios naturais como liberdade, igualdade, os direitos humanos derivando dos direitos naturais, a ideia de soberania, de representação e de separação de poderes. Vejam, pessoal, esse momento da história que é marcado pela Revolução Francesa
é um momento muito importante. É o mundo nosso contemporâneo, a nossa noção de Estado, a nossa noção de lei, a nossa noção de que o direito deriva da lei. Então, são várias concepções que estão se amoldando, que estão se montando a partir da Revolução Francesa e da independência americana. Ora, dito isso, é importante, então, considerar que, nesse momento, os grandes sistemas jurídicos do mundo ocidental, o sistema anglo-saxônico e o sistema românico continental, estão formados. Eu vou chegar a eles, tá, pessoal? Então, existem aqui alguns textos, cujo link estão na apresentação, que eu recomendo a vocês, mas do ponto de vista da sistematização do direito, do ponto de vista do pensamento jurídico, o que nós temos? A ideia de que eu uso a razão para entender todas as coisas, a razão explica todas as coisas, e da razão eu vou extrair os princípios naturais. A partir disso, eu preciso obrigar o rei, forçar o rei a seguir esses princípios. Ora, os jusnaturalistas vão defender que as leis feitas pelo rei obedeçam ao direito natural. Como o rei se recusa a fazer isso, explode a Revolução Francesa. Óbvio que eu já citei uma série de outras causas, mas a Revolução Francesa explode e vai tentar resolver essa equação. Ora, o rei não quer seguir os princípios naturais, então a lei não pode ser mais feita pelo rei. E o Estado tem que ser governado a partir das leis. A equação vai ser resolvida a partir do momento que eu considero, pós-Revolução Francesa, que as leis francesas estão sendo feitas ao mesmo tempo pelo povo e respeitando o direito natural. Então, a lei se torna o elemento mais importante no raciocínio jurídico. Quando há um conflito entre duas pessoas na sociedade, o juiz que vai julgar o conflito vai resolver esse conflito conforme a lei. A lei é a fonte do direito fundamental, mais importante. Então, todos os direitos têm que derivar da lei. Nós chegamos no momento em que o legalismo se consolida, que é a ideia de que a grande fonte do direito é a lei. Como eu salientei para vocês, olha a importância, eu estou falando da Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa, surge essa perspectiva de que a lei não deriva mais da vontade do rei, deriva da vontade do povo. O povo elege representantes que escolhem fazer a lei conforme o direito natural. Olha, pessoal, essa ideia de que a lei é a fonte mais importante do direito está até hoje presente nas concepções jurídicas. Quando um juiz brasileiro, hoje, em 2020, vai julgar um conflito, ele vai se comportar como um juiz francês em 1800. O juiz brasileiro, hoje, em 2020, vai julgar o conflito a partir da lei. O nosso modelo de direito é o mesmo. O nosso modelo de direito está se consolidando aí. Insisto, quando você, amanhã, for uma advogada, um advogado, e elaborar uma petição, você vai fundamentar a sua petição na lei. A lei é a fonte do direito. Você vai fundamentar o pedido que você formula para o seu cliente na lei. Então, consolida-se essa perspectiva de que a lei é a principal fonte do direito. E, nesse ambiente, o Napoleão mesmo, ele começa um movimento para tentar organizar o direito francês. O que Napoleão percebe, o que os juristas que estavam com Napoleão percebem? Que o direito francês era muito desorganizado, ele era muito bagunçado. O rei criava leis a esmo, sem critério nenhum. Então, começa um movimento na França para que haja critérios, para que as regras estejam dentro de grandes leis
que agrupem os direitos conforme temas comuns. Isso vai dar origem ao movimento codificador francês. Então, os franceses vão criar vários códigos ao longo da história, e esses códigos vão representar um jeito de organizar o direito. Olha, se o assunto envolve particulares, pessoas, ele vai ser resolvido pelo Código Civil. E vai se seguir o Código de Processo Civil para resolver esse conflito no Estado. Se o conflito envolve empresários, que na época eram apenas comerciantes, então nós devemos usar o Código Comercial. Há ainda o Código Penal e o Código de Processo Penal. Quando há um crime, ele vai ser resolvido a partir dos códigos penais e de processo penal. Qual é a ideia? O Estado cria regras para a vida das pessoas, Código Civil. O Estado cria regras para os negócios das pessoas, Código Comercial. E o Estado cria regras para a segurança coletiva, Código Penal. O direito está bem organizado, o mundo é bem menos complexo que o nosso, claro, mas o direito está muito bem organizado. É aquela perspectiva de que qualquer problema da sociedade francesa pode ser resolvido recorrendo-se ao direito que está não apenas na lei, mas em um código. Tá? Então, do movimento da Revolução Francesa surge a ideia do legalismo e a ideia de que o direito tem que estar estruturado, organizado de uma forma lógica, de uma forma coerente. Aí eu vou tentar encaixar todas as regras em grandes leis que se chamam códigos, pessoal. Bom, isso vai ter impactos muito profundos no tipo de pensamento do direito. Como eu falei para vocês, cria-se a concepção de que todo o direito deriva da lei. O legislador é aquele que representa a sociedade, ele é o representante do povo. Então, o legislador, em nome do povo, cria a lei. E nesse processo, ele tenta conciliar a vontade do povo com o direito natural. Desculpem, eu vou repetir mais uma vez o tamanho da importância disso. Ao mesmo tempo, nesse processo, eu crio uma lei que é a vontade do povo e o direito natural. Eu vou vou dar mais um passo, mas com o tempo, a ideia de direito natural perde sentido. Olha só o movimento histórico. Os justnaturalistas defendem que o direito natural é perfeito, que o direito natural é ideal e é racional. Eles começam a protestar, eles vão inspirar a Revolução Francesa, porque o rei não segue o direito natural. O que os justnaturalistas querem? Que o Estado crie leis conforme o direito natural. Com a Revolução Francesa, o representante do povo vai criar leis inspirado no direito natural. Logo, não há mais a contraposição, a oposição entre o direito natural e o direito positivo. Ao contrário, o direito positivo afirma e reafirma o direito natural. Ora, a lei, ao mesmo tempo, ela é direito natural e direito positivo. Ela é vontade do povo e ideia natural de justiça. Então, realmente, todo conflito tem que ser resolvido com base na lei. Pois então, nesse momento, o que precisa ser controlado, a lei vai se impor ao poder executivo, o governante tem que governar conforme a lei, o governante tem que agir conforme a lei, e um ponto problemático pode ser o juiz. Porque se o juiz julgar em desacordo com a lei, ele está desrespeitando ao mesmo tempo o direito natural e a vontade do povo. Então, um juiz que julga contra uma lei, um juiz que ignora uma lei, ele ignora, repito, a ideia natural de direito e a vontade do povo. Há a necessidade de controlar o juiz. Alguns pensadores franceses, nesse momento, vão dizer que o juiz tem que ser um mero aplicador da lei.
Alguns anos antes, Montesquieu já dizia na separação de poderes que o juiz é a boca da lei. O juiz, quando abre a boca, ele é um ser inanimado. Pessoal, olha o tamanho da frase do Montesquieu, alguns anos antes da Revolução Francesa. O Montesquieu está dizendo, do espírito das leis, que o juiz é um ser inanimado, desprovido de vontade. Quando o juiz abre a boca, ele não pode falar o que ele pensa. Ele não tem vontade. Quando o juiz abre a boca, ele tem que reproduzir exatamente o que está na lei. Ele é apenas a boca da lei. Pois bem, em 1790, um ano depois da Revolução Francesa, os revolucionários vão chegar a um exagero. Eles vão proibir os juízes de interpretar a lei. Eles vão dizer que o juiz, caso interprete a lei, estaria alterando a lei. E a sociedade francesa não deve ser regida pela vontade dos juízes, mas pela vontade da lei. Então, há um exagero, porque os revolucionários vão dizer que não pode haver a interpretação da lei. Mas, pessoal, quando você lê a lei e busca um significado da lei, você já está interpretando a lei. Não existe um significado literal da lei que não seja interpretação. Todo significado é interpretação. Mas o medo era tão grande de que o juiz corrompesse o sistema, de que o juiz fosse além da lei, ou que ele ignorasse a lei, que os revolucionários acharam por bem, repito, fazer uma lei controlando o juiz e proibindo o juiz de interpretar as outras leis. Ora, é claro que tem que haver algum grau de interpretação. É claro que a própria leitura da lei implica a interpretação da lei, tá? É impossível, então, você criar leis que não sejam interpretadas. Daí vai surgir uma escola que vai admitir, sim, que o juiz interprete a lei, mas num sentido literal. A interpretação do juiz tem que ser de acordo com a vontade que está contida na letra da lei. E essa vontade tem que corresponder à vontade do legislador. Aquele que tem o poder na sociedade não é o juiz. O juiz tem que reproduzir a lei. Quem tem o poder de criar a lei, de dar um sentido para a lei, é o legislador. Então, o juiz tem que interpretar a lei conforme o legislador. Bom, essa escola vai se chamar Escola da Exegese. A gente fala escola, mas é um movimento, tá? Eu estou chamando aqui de escola um movimento. Então surge um movimento intelectual de juristas franceses que fica conhecido como Escola da Exegese. Exegese é interpretação, mas interpretação literal. Essa escola vão, então, defender que o juiz vai interpretar. Quando há um conflito, o juiz tem que buscar a solução do conflito na lei. E o juiz tem que interpretar a lei de forma literal. A escola da exegese parte do pressuposto de que todos os conflitos da sociedade francesa estão previstos na lei. A lei, ou os códigos, permitem que o juiz resolva todos os conflitos. E esses conflitos têm que ser resolvidos conforme a vontade do legislador. A lei foi criada pelo legislador e o legislador queria que ela tivesse um significado. Quando o juiz interpreta uma lei, ele faz uma interpretação ex tunc, para trás, para o passado. Então, o intérprete vai interpretar a lei buscando a vontade do legislador. O juiz
interpreta a lei para encontrar a vontade do legislador. Como que o legislador gostaria que a lei fosse interpretada? É uma interpretação para o passado. Olha, então, houve a Revolução Francesa, o rei foi derrubado, depois Napoleão assume o poder, depois a restauração, enfim, uma série de acontecimentos que não vem ao caso aqui agora. Do ponto de vista do direito, quando o rei é derrubado, o parlamento francês, então, a Assembleia Nacional Francesa, ganha poder e passa a fazer as leis representando a vontade do povo. A escola da exegese vai defender que o juiz é uma pecinha só nessa engrenagem, o juiz não pode manifestar sua vontade, ele tem que interpretar a lei no sentido literal, caminhando para o passado e buscando a vontade de quem criou a lei, que foi o legislador. Quem é o legislador? O povo, mas por meio do seu representante. Então, os deputados que estão na Assembleia Nacional Francesa, que fazem a lei, são aqueles que querem guiar a sociedade, querem controlar a sociedade de uma forma, e eles materializam essa forma na lei. O juiz tem que descobrir como que os legisladores gostariam que o conflito fosse resolvido. Ora, em 1810, em 1815, a fórmula está perfeita. A sociedade francesa ganhou várias leis novas, vários códigos foram feitos, os códigos estão atualizados. É plausível você imaginar que o juiz julgue o conflito recorrendo à vontade do legislador. Então imagine que uma lei foi criada num lapso de 10 anos, a sociedade não se transformava no ritmo como ela se transforma hoje, e o juiz, quando vai julgar o conflito, consegue voltar no passado e resgatar a vontade do legislador. Porém, como diz o Cazuza na música, o tempo não para. Ora, o tempo segue, o tempo não para e os códigos vão envelhecendo. Uma coisa é eu dizer para vocês que já é problemática, tá? Uma coisa é eu dizer para vocês, nenhum juiz pode modificar uma letra sequer do que está escrito no Código Civil Brasileiro de 2002, que se tornou vigente em 2003. A outra é eu dizer para vocês que o juiz brasileiro não pode modificar uma letra sequer do Código Civil Brasileiro de 1916, que se tornou vigente em 1917. Espera aí. Eu vou defender aqui que o juiz tem que seguir à risca o que está na lei. Eu já tenho algum problema com o Código Civil que tem quase 20 anos. Imagine se ele tem 100 anos. E imagine numa sociedade francesa em que as transformações começam a se acentuar. Eu estou falando aqui de 1900. 1900 é o século, eu vou dar só um dado para vocês. 1900 é o século em que a energia elétrica se espalha. Ora, no começo de 1900 ninguém tinha energia elétrica em casa. No fim do 1900, do século, todo mundo na França, em Paris, perdão, vai ter energia elétrica em casa. Isso significa uma profunda transformação, né? Então imagine eu chegar para você no final de 1900 e falar: o juiz francês tem que julgar como aquele que criou o Código Civil francês de 1804 queria que ele julgasse. Isso vai gerar problema. Vamos ver o que acontece, né? Porque aí vai surgir uma outra escola na França que vai questionar a escola da exegese, que fica conhecida como escola da evolução histórica do direito. Pessoal, eu exagerei aí na foto, tá? Eu estou falando do século XIX ainda, tudo bem? Então eu exagerei na foto. Mas as transformações históricas pelas quais a sociedade francesa passa fazem com que os códigos se tornem um tanto obsoletos. Algum problema eu vou ter. Eu não posso levar literalmente aquilo no pé da letra, o que o código diz. O código foi criado no momento em que havia carroças, mas talvez não houvesse bondes. E os primeiros bondes são puxados a cavalo, os últimos são movidos a energia elétrica. Olha, alguns autores, então,
vão começar a defender que eu não tenho que buscar a vontade do legislador. Olha só, o legislador, por exemplo, em 1804, criou o Código Civil. O Código Civil está vigente. E ele é um texto. O que o Saleres vai dizer? Quando eu interpretar o Código Civil, por exemplo, em 1850, eu não vou buscar a vontade do legislador. Eu não vou recuar a 1804. Eu vou interpretar o Código Civil no presente. Então eu vou ler o que está escrito, dando um sentido para o que está escrito, conforme o momento em que eu interpreto. O que o Saleres está dizendo? Eu vou continuar fazendo uma interpretação literal. Eventualmente, uma interpretação extensiva. Isso vai sempre gerar problemas. Mas eu vou continuar partindo da letra da lei. Eu vou continuar supondo que a lei resolve todos os problemas. Mas, na hora de interpretar, eu vou atualizar o que está escrito na lei. Eu vou dar um exemplo bem tosco para vocês, não real, né? Idealizando. Imagine uma lei brasileira de 1850, o Código Comercial, que seja válida até hoje. O que seria essa interpretação atualizadora? Suponhamos que o Código Comercial se refira à circulação de carroças. O que seria atualizar isso? Eu vou ler carroças como carros. Simplesmente eu vou atualizar o código. E é isso que Saleres defende. Eu não vou dizer que o código não serve, eu não vou questionar o código, eu vou simplesmente entender o que era a carroça em 1850, o que é a carroça hoje. Eu vou concluir, a carroça hoje é o carro. Ou, por exemplo, eu vou ler bonde e eu vou interpretar o bonde como ônibus, metrô, trem. No texto está escrito bonde, mas eu vou interpretar o bonde como ônibus, metrô ou trem. É essa interpretação atualizadora que a escola histórica defende. É a escola da evolução histórica, a escola francesa. Nesse sentido, a interpretação deixa de ser ex tunc. Eu não vou voltar para o passado para buscar a vontade do legislador. Eu não vou voltar para 1804 para ver o que o deputado queria dizer com a lei. Eu vou interpretar a lei no presente, ex nunc, ex now, agora, no presente. Então eu vou interpretar a lei a partir do presente. Eu vou interpretar a lei para resolver o conflito conforme aquilo o que ela significa hoje. Então, se eu constatar que carroça hoje significa carro, eu vou interpretar carroça como carro. Eu vou banalizar ainda mais. Tem um artigo da lei dizendo que é proibido estacionar carroça na frente do Palácio do Governo. Eu vou interpretar que é proibido estacionar carro, moto, veículo automotivo na frente do Palácio do Governo, tá? Essa é a interpretação atualizadora, tá? Olha, a questão, Raoni, é que para quem defende a evolução histórica, eu estou mantendo o texto da lei. Eu sou só o juiz, não estou mudando. Eu vou banalizar mais ainda, embora com grande importância histórica, é como muitas declarações de direitos, muitas leis falam de homem. É como se eu interpretasse homem como ser humano. Pô, eu fui um pouco exagerado, talvez porque é óbvio que muitas vezes aparecia homem como ser humano, mas a ideia é mais ou menos, olha, peraí, eu não estou mudando o espírito da lei. Qual é a diferença? A escola da exegese vai dizer, o espírito da lei está no legislador. O legislador só escreveu carroça, ele não falou. Então, o que a escola histórica evolutiva evita? A lacuna.
Porque para a escola de exegese não dá para julgar, não tem. O legislador falou de carroça, ele queria falar de carroça. O Saleres, por exemplo, vai dizer, peraí, vamos atualizar. Só para vocês terem uma ideia, o quanto é legal esse momento, o Saleres vai escrever lá no início do século XX, já salvo engano, um livrinho que vai se chamar Contrato por Adesão. Que seria o nosso contrato de adesão. Qual era a briga? O que é contrato pelo Código Civil francês? E aí nasce toda a discussão para muitas outras coisas. O que é contrato no Código Civil francês? É aquele instrumento que é fruto de uma negociação bilateral. Eu proponho uma cláusula, você propõe uma cláusula, eu proponho outra, você modifica a primeira, eu modifico a sua, a gente negocia e celebra o contrato. Só que aí você vai numa empresa, o que você recebe? O contrato pronto. E aí, se você interpreta conforme a vontade do legislador, isso não é contrato. Olha o tamanho do problema. Não, isso não é contrato. Não houve negociação. O que o Saleres vai dizer? Espera aí, isso é contrato. Só que é um tipo novo de contrato, que é o contrato por adesão. Então, ele atualiza o significado de contrato. Daí, Raoni, você que pontou, ele não mexeu na letra da lei. Continua escrito o contrato, mas ele interpretou uma coisa nova, porque a rigor, aliás, olha, pessoal, a coisa é tão legal, isso começa em 3 lugares. Esse tipo de contrato começa a aparecer na França. Hospedagem, você entra no hotel, e aí você vê lá a tabela de serviços do hotel e o preço fixo. Hoje, para nós, isso é uma segurança. Naquele momento, isso era um absurdo. Como assim? Eu vou entrar aqui, eu não vou negociar com você os serviços que eu quero de hospedagem, porque eu vou pro hotel, eu posso falar pro cara, olha, eu quero me hospedar no seu quarto, mas eu não quero que você limpe nenhum dia. Eu quero um desconto. Eu vou me hospedar no seu quarto, mas eu não quero esses móveis que você tem aí. Eu quero um desconto. Ou eu não vou usar tanta água. Enfim, soa um absurdo naquele momento que você entre no hotel e tem a tabela fixa de preço. Porque isso é um contrato de adesão. E aí você vai assinar o contrato, todas as cláusulas. E aí você diz para o cara do hotel: eu não quero esse serviço. Eu não quero energia, sei lá, eu estou exagerando agora, eu não quero energia elétrica. Quero pagar menos. Ele vai dizer: lamento. Ou você aceita essas condições ou não aceita. Os franceses que são da escola da exegese vão dizer: isso não é contrato, isso é uma imposição. O Saleres vai dizer: não, isso é contrato, você pode aceitar ou não. O fundamental é você aceitar ou não. Outro lugar em que isso aparece, o bonde. Começa a haver o transporte por bonde, e aí os franceses acham um absurdo que você pague o mesmo valor independentemente de quanto você usa do bonde. Imagina um ônibus que você paga a passagem, anda um ponto e desce. Você pagou o mesmo do que o cara que entrou no ponto inicial e foi até o ponto final. O cara fez a linha inteira do ônibus e pagou a mesma coisa que você que andou um ponto só. Você não pode... Qual que seria a ideia? Eu tenho que entrar no ônibus, chamar o motorista ou o cobrador e falar: vamos negociar aí, meu. Eu vou pagar só 10%, porque eu vou andar 10% da linha. Então os franceses acham isso um absurdo. Terceiro lugar, seguro. As companhias de seguro começam a apresentar contratos prontos. Esses tipos de contratos começam a aparecer no século XIX, começam a se disseminar e vão gerar necessidade de que o Saleres, por exemplo, atualize o significado de contratos, chamando de contrato por adesão. Hoje a gente usa mais a expressão contrato de adesão, mas o livrinho inicial dele era contrato por adesão. É um contrato que você celebra aderindo ao seu texto, tá? Então é muito legal esse momento, esse movimento, e porém, na escola histórica, eu vou voltar lá no meu ponto, tá? A lei ainda está respeitada, tá? A lei ainda é vista como completa, então eu ainda considero que existe a vontade do povo, o povo
vai criar a lei respeitando também o direito natural pelos seus representantes, a lei vai se impor, ela é perfeita, o juiz que está aqui vai fazer um raciocínio dedutivo, ele vai extrair logicamente a sentença, a partir de um silogismo, ele vai extrair a solução e ele vai buscar o significado da lei pela escola da exegese, como interpretação literal, pela escola histórico-evolutiva, com uma interpretação atualizadora. Olha que coisa, pessoal, eu estou falando aí de 1800 para 1900. Se eu colocar aqui um juiz brasileiro, o juiz brasileiro talvez esteja até hoje fazendo a mesma coisa. Ele continua fazendo uma interpretação literal ou atualizadora da lei, tá? Eu falei para vocês um pouquinho da França. Na Alemanha, olha como a história se escreve por linhas tortas, mas às vezes termina no mesmo lugar. Na Alemanha, o caminho foi completamente diferente. Por quê? A França é um país. Esse país está consolidado há séculos. Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, então século XVI, XVII, XVIII, XIX, é a mesma França. O território tem uma pequena mudança aqui, a outra acolá, mas é a mesma França. A Alemanha não existe. O que é a Alemanha? Um conjunto de reinos. Alguns maiores, como a Prússia, outros menores. Então você tem lá um punhado de reinos e, porque falam uma língua comum, se consideram alemães. Eu não sei se vocês têm alguma noção de alemão, eu tenho pouquíssimas noções do idioma alemão, mas o Reine Deutsch, o alemão puro, é o austríaco. É curioso. O austríaco se considera o alemão puro. Então você tem aí uma certa tensão, por quê? Porque a questão do germânico vai um pouco mais além, então você vai tentar, o austríaco vai olhar para o alemão e vai falar, o alemão é o bárbaro, é o austríaco corrompido, né? E o alemão vai olhar com preconceito para o austríaco, vice-versa. Mas, enfim, num dado momento, a Alemanha vai se unificar, mas não ainda no início do século XIX. Então, enquanto a França parte de um povo, um Estado e uma lei, o alemão parte de uma multiplicidade de Estados. A lógica na Alemanha vai funcionar de uma forma um bocadinho diferente, tá? Então, primeiro, para a França, nós temos um modelo que eu vou extrair do direito natural a lei francesa e ela é válida para todos os franceses, ela deriva do povo francês. O povo francês elege os representantes que cria as leis conforme a vontade do povo e do direito natural. Esse modelo francês supõe o Estado Nacional francês. É o Estado do povo francês. Isso não existe na Alemanha. Não dá para eu falar na Alemanha que o Estado alemão tem que criar as leis respeitando a vontade do povo alemão, porque não há esse Estado. Quem é o Estado alemão? É a Prússia? É algum outro Estado? Não há especificamente um Estado alemão. Esse é o problema de partida. Como que os alemães vão resolver isso? Eles vão defender que o verdadeiro direito não vem da lei. O verdadeiro direito deriva do povo. Mas o povo não materializa esse direito na lei. Na Alemanha, então, não serão aceitos os pressupostos de que eu vou criar leis a partir do direito natural e que eu vou criar leis a partir da vontade do povo. Na Alemanha, materializa-se pela escola histórica alemã a ideia de que o direito deriva do povo. Sim, mas o povo cria o direito, não pela lei, mas pelos costumes.
Então, os costumes vão expressar o espírito do povo alemão. Olha a sabedoria. O costume não depende do Estado para existir. O verdadeiro direito alemão, segundo a escola histórica, deriva dos costumes. O jurista precisa olhar para a história do povo e verificar quais são os costumes mais antigos desse povo. E a escola histórica vai descobrir, inclusive, que alguns costumes derivam de Roma. Olha que coisa sensacional. Então, eles vão defender que alguns costumes foram perpetuados pelo povo alemão, tendo uma origem remota no direito romano. Segundo esses autores, o código ou a lei é morta, é rígida, é parada, não se modifica conforme a vontade do povo, e o povo realmente vai criar o seu direito pelos costumes que tem que ser descobertos historicamente pela investigação histórica. Bom, essa análise histórica dos costumes vai levar à escola dos pandectistas. As pandectas eram uma parte do Corpus Iuris Civilis, o Código de Justiniano, que foi estudado pelas universidades no Renascimento do direito romano. Pusta, por exemplo, um jurista alemão, vai começar olhando para a história alemã, olha a história aqui sendo escrita por linhas tortas e chegando no mesmo lugar. E o Pusta vai descobrir, olhando para a história alemã, que existem princípios fundamentais do direito alemão. Então ele olha para a história, olha para o passado, e olhando para o passado, ele descobre princípios fundamentais. E aí ele vai defender que esses princípios, que são os conceitos fundamentais, isso é conhecido como jurisprudência dos conceitos, esses princípios fundamentais têm que dar origem ao direito positivo alemão. Olha, pessoal, olha só. O que eu estou dizendo para vocês? Os alemães da escola histórica defendem o verdadeiro direito da Alemanha está nos costumes do povo alemão. De tanto estudar os costumes, os pandectistas, que são uma derivação da escola histórica, descobrem, peraí, eu tenho princípios universais do direito alemão. E, no fim das contas, são muito parecidos com os direitos naturais franceses. Como que os franceses queriam que as leis fossem feitas? Seguindo o direito natural. Como que os alemães começam a defender que as leis sejam feitas? Seguindo os conceitos, seguindo os princípios fundamentais do direito do povo alemão. E aí eu vou terminar fazendo o quê? Fazendo leis. Eu vou terminar a minha aventura com a ideia de que o direito alemão, a partir de então, deriva da lei. Qual é a diferença? No começo da brincadeira, o Estado alemão não existe. Ao final do século XIX, o Estado alemão já está praticamente unificado. Eu posso agora defender que eu crie direitos a partir da lei estatal alemã. Tá? Então eu vou defender que o Estado alemão possa criar direitos a partir da lei. Nesse intervalo, nós temos aí o Jhering. Ele vai defender a ideia da jurisprudência dos interesses. O direito é um interesse juridicamente protegido. O direito concilia interesses antagônicos. Olha que legal. Ele vai defender que toda lei protege o interesse. Quando eu interpreto uma lei, eu preciso interpretar a lei perguntando qual ou quais interesses a lei protege. E eu vou descobrir esses interesses e vou aplicar a lei defendendo os interesses protegidos por ela. Ele vai lançar um tipo novo de interpretação. Quando eu interpreto, eu não vou olhar para o passado para perguntar qual é a vontade do legislador. Quando eu interpreto, eu não vou simplesmente especular o significado da lei, eu vou um pouquinho mais longe.
Eu vou perguntar qual é o fim da lei, qual é o objetivo da lei. Olha, nós fazemos isso ainda hoje. Quando nós lemos uma lei e nos perguntamos o que essa lei protege? Ela protege o interesse do trabalhador ou do empregador? O interesse do consumidor ou do fornecedor? Olha, eu estou mais ou menos usando essa perspectiva teleológica, finalística do Jhering, tá? Então, qual é o resumo da ópera aqui no percurso alemão? Eu comecei o percurso alemão defendendo que o direito deriva da história. Eu vou encontrar na história o espírito do povo, nos costumes. De tanto estudar os costumes, eu descobri os princípios fundamentais do direito alemão e eu vou defender agora que o Estado alemão crie leis partindo desses princípios. O Jhering vai acrescentar a isso a ideia de que a lei defende interesses. Quando eu interpreto a lei, eu tenho que verificar os interesses que ela defende. Eu termino o meu percurso da mesma forma que na França. A lei é o centro, eu interpreto a lei, nesse caso, a interpretação é atualizadora na França, na Alemanha, a interpretação é teleológica. Eu busco os fins sociais da lei. O que eu quero dizer para vocês é que, seja num caminho, seja no outro, eu termino o meu percurso concluindo: o juiz tem que interpretar a lei. Olha, aí, Raoni, aí nós temos muita discussão, viu, nesse processo, porque você vê que, conforme a interpretação, você já vai encontrar raízes profundas para o nacionalsocialismo, para o nazismo alemão no século XIX, no século XVIII. Muitos vão defender que se encontrar essas raízes num lugar pouco esperado, nas músicas do compositor Wagner, por exemplo, né? O cara era um compositor, estava lá fazendo música clássica, músicas maravilhosas, mas que a gente sempre fica com. Será que a gente fica. Eu, pelo menos, quando ouço, fico sempre com aquela pulga. Será que eu posso curtir essa música? Será que ela está me levando para ideias totalitárias, né? Para que caminho será que isso está levando, né? Então, há toda uma raiz, você vai encontrar essa raiz na cultura alemã, mas você também vai encontrar raízes opostas, né? Então, você vai ter aí um contraditório no início do século XX, em que a Constituição de Weimar é uma Constituição que inova em muitos aspectos, ela vai trazer direitos sociais, ela vai inovar. Aí você tem os críticos para a esquerda que vão dizer a Constituição de Weimar silencia o Partido Comunista Alemão, ela é a Constituição socialista ou no que seria a social-democracia de hoje, centro-esquerda, ou caminhando mais para o centro que para a esquerda. Você vai ter a crítica da direita, que ela dá muitos direitos, né? Ela reconhece muitos direitos, e a crítica da esquerda, que ela não freia a ascensão do partido nazista, né? Então aí você vai ter uma ascensão, ao mesmo tempo artistas, o expressionismo, por exemplo, caminhando para ambos os lados. É muito interessante, tem estudos que mostram como, naquele momento, lá 1910, eu vou estender um pouquinho até 1930, havia uma convergência. Arte de vanguarda, pensamento, eu vou chamar de progressista, tá? Pensamento progressista ou mais respeitoso aí com os direitos humanos. Então você tinha quase que uma sintonia entre artista de vanguarda e pensamento progressista na Alemanha. Tanto é que os nazistas vão chamar a arte expressionista, por exemplo, que é muito interessante, como uma arte degenerada, tá? Então eles vão chamar a arte de arte degenerada. Eles vão resgatar que arte? A arte da antiguidade clássica. Então eles vão voltar para uma arte que eles consideram não degenerada. Depois isso se perde, depois você vai ter, sem preconceito, mas eu estou falando em termos de estereótipos, o artista que vai ser um grande artista e que o cara politizado vai chamar de alienado.
Nesse momento da Alemanha, você tem um Bertolt Brecht, por exemplo, um Kurt Weill, por exemplo, você tem uma estrutura artística de caras que estão revolucionando a arte e eles se colocam de esquerda. Eu estou chamando aqui de progressista para não gerar essa coisa esquerda-direita, mas eles se colocam de esquerda e fazem uma arte que tem que romper com os padrões clássicos. E você associa bem o clássico com o movimento nazista. Mas é um momento que eu quero concluir que você tem muita a oposição vai sendo vencida. Ela vai sendo vencida e vai sendo vencida. E não dá para explicar muito bem, né? Como que isso acontece. Eu vou comparar aqui no Brasil, a qualquer momento, o Bolsonaro, que é um cara, eu não subestimo, nunca subestimei, de uma inteligência brutal, porque a tendência é que as pessoas que querem criticar o Bolsonaro falam, o Bolsonaro é um estúpido, é um Bolsonaro. De jeito nenhum. É um baita político que chegou ao poder, independentemente de eu gostar ou não dele. Eu tenho que entender isso. Ele tem uma estratégia de poder. E o que eu quero dizer? Ele está se aproximando do centrão. Aí agora, pessoal, já fomos longe aqui na aula, desculpe, mas é o ponto aqui que desse momento histórico, de repente, o Bolsonaro está se aproximando do centrão. O centrão gosta do quê? De democracia ou de poder? De poder. Ora, e de repente, quando a gente abrir os olhos, nós temos o Bolsonaro cercado, ele faz as pazes com os militares, parece que eles estão um tanto tensos, mas ele faz as pazes com os militares e de repente ele está apoiado pelo Centrão, ele começa a controlar o Congresso, começa a controlar o Supremo e nós vamos terminar onde? Num movimento autoritário. E aí essa tua pergunta muito bem colocada, ninguém fez nada para deter isso? Enquanto as pessoas estão chamando o Bolsonaro de um lunático, enquanto as pessoas estão chamando, ninguém vai fazer nada mesmo. Porque todo mundo aposta, na próxima eleição ele cai. Ele só veio pelo antipetismo. É o Hitler. Ele só está subindo para afastar os comunistas. Ele só está ganhando poder para impedir as guinadas para a esquerda que a Alemanha estava dando. Então, a história ela é muito rica nesse sentido dos exemplos e da perplexidade, né, Raoni? A gente chega depois num momento de perplexidade. Então, alguns críticos, como Marcos Nobre, por exemplo, estão alertando. Só que talvez não sejam ouvidos. Ele pode estar errado? Claro. Aliás, aqui para sair desse distanciamento, né, falando para vocês, os próximos 3 meses são decisivos. A gente vai saber, na gestão que o Bolsonaro vai fazer, da aparente derrota eleitoral que ele sofreu, aparente só derrota eleitoral dele, mas não foi do Centrão, o Centrão ganhou, como que ele vai sair dessa, que o Centrão está mais popular do que ele? Segundo, como que ele vai se sair da perda do Trump? Ele perdeu o apoio do Trump. Terceiro, como que ele vai se sair da birra que ele gerou com os generais? Os generais estão meio que emburrados com ele. Desculpe a expressão de infantilizar, não é bem isso, mas eles estão um pouquinho, assim, receosos com o Bolsonaro. Se ele costurar com o Centrão, costurar com os militares e souber lidar com a falta do Trump, ele vai se sair bem. Mas eu também não descarto. Então eu vejo no horizonte o impeachment, ele não consegue se recompor com o Centrão, ele perde o apoio do Centrão, não consegue se recompor com os militares e não sabe como lidar, como se comportar sem o Trump. Ele pode sofrer um impeachment. Mas também, se ele tiver aí a virtude, vamos falar como Maquiavel, né? A fortuna mudou. Se ele tiver a virtude de aproveitar os ventos, ele vai virar um ditador na próxima eleição. Ele vai impor uma ditadura se ele for reeleito. É impressionante. É a história se repetindo, Raoni. Mas, pessoal, eu vou aqui. Depois a gente marca um papo assim, mais aberto um outro dia, né? Que é legal pra caramba. Mas vamos marcar no outro dia aí, Richard, tá? Mas eu vou parar hoje por aqui, tá? Deixa eu suspender a gravação. Vai ficar um período aí.